salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Mariologia. É sempre muito bom ter você por aqui. E nós estamos vendo algumas aparições que foram marcantes para a igreja. E hoje nós vamos conversar sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela que é a padroeira da América Latina e que trouxe uma mensagem muito forte, como todas as aparições, mas nós muitas vezes não conhecemos muito. E ela, como padroeira da América Latina, deveria ter um pouco mais do nosso carinho, um pouco mais da nossa devoção. Então, que essa aula seja uma ponte para que você se aproxime mais de Nossa Senhora de Guadalupe, abra o coração e receba com muito carinho esse título, esse nosso lugar, América Latina, que precisa tanto da intercessão da Mãe. Um lugar que nós vemos uma crescente violência, um lugar que nós somos uma área que não é tão desenvolvida, é um lugar que, infelizmente, nós combatemos muitas heresias. Então, que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por essa aula, interceda pela América Latina, e vamos pedir que a Sede da Sabedoria, ela que é a nossa padroeira aqui do nosso curso, venha iluminar nossas mentes, nossos corações, nossas almas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos permaneceremos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos agora entrar de fato no nosso tema de hoje, lembrando que nós temos dentro da igreja as aparições privadas e Nossa Senhora de Guadalupe é mais uma aparição privada. Isso quer dizer que é opcional você crer se você quiser, mas eu fiz questão de elaborar essa aula de uma forma que você se sinta movida a ir atrás, pesquisar. Porque Nossa Senhora de Guadalupe, de todas as aparições, é uma das que mais tem curiosidades científicas. Então, são muitos milagres, são muitos elementos que a ciência não consegue explicar e eu vou aqui mostrar alguns para vocês. Então, assim, essa aula é só um aperitivo para o que você encontra na internet, inclusive no site do Vaticano, sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Eu poderia colocar vários enfoques nessas aulas de aparições, mas eu quis trazer esse enfoque de milagres e das mensagens, como também os argumentos e demonstrações de fatos científicos, para que você veja que a igreja ela sempre está em busca da verdade. A igreja ela quer estar sempre em comunhão com a ciência, porque a ciência ela revela uma parte, mas a fé que vai além. Mas, como eu já citei em outras oportunidades, a igreja tem a Pontifícia Academia das Ciências, a igreja tem a Pontifícia Academia das Artes. A igreja, ela é uma mãe que acolhe de forma muito especial os cientistas, porque ela sabe muito bem que existem pontos que a ciência pode explicar, mas a ciência é limitada. Existem pontos que só a fé pode explicar. Mas, como eu sempre digo aqui, aquela frase famosa, fé e razão são como duas asas que se elevam para a contemplação da verdade.
O Papa Bento XVI e São João Paulo II sempre falavam isso de formas diferentes, a seu modo, mas reafirmavam, né, fé e razão. Então, vamos começar a entender como aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós tínhamos no ano 1531, então veja que é uma aparição muito, muito antiga. E se você fizer um paralelo, eu gosto sempre de estudar história mundial em paralelo com a história da igreja. Como eu sou católica, você também, né? Eu suponho. Então, fica muito mais fácil a gente entender história mundial, história do Brasil, todas as histórias, quando a gente entende de história da igreja. Então, o que estava acontecendo no Brasil, por perto dessa data? Exatamente, nós estávamos tendo o contato do velho continente, né? Os povos europeus estavam chegando. E, enquanto isso, nós tínhamos, em 1531, um índio chamado Juan Diego. Juan Diego, ele era asteca. Então, olha que interessante, antes de tudo acontecer, antes da aparição e tudo mais, Juan Diego ele estava em conversão, ele estava se convertendo ao cristianismo. Os astecas, por mais que as pessoas falem, né, da cultura asteca, de uma forma assim, apenas histórica, com uma visão muito cultural da coisa, a gente tem que lembrar que os astecas, eles faziam rituais de sacrifício humano. Eles agiam com uma tremenda violência. E a gente tem os monumentos, né? São chamados monumentos, mas na verdade são altares a Satanás, em que crianças eram assassinadas, né? Entregando a divindades. Então, só a partir da conversão ao cristianismo foi que esses sacrifícios, esses sacrilégios, essas ofensas à dignidade da pessoa humana que foram parando naquela região. Então, é muito fácil julgar a igreja e dizer, olha como a igreja chegou e impôs a sua cultura. Não, a igreja chegou e civilizou. Essa história de que os colonizadores maus chegaram e tiraram a cultura, uma cultura que matava a criança se ela nascesse com qualquer indício de defeito, uma cultura que matava crianças saudáveis, derramando sangue humano ao som de tambores, que abafavam os gritos das crianças para derramar o sangue como sacrifício humano a uma divindade, como os astecas faziam. Isso é cultura? Não, isso não é cultura, isso é assassinato, isso é infanticídio, isso é um crime. Então, eu digo tudo isso para que a gente comece a compreender que o que a gente aprendeu em história, o que a gente escuta às vezes em sociologia, algumas pessoas metidas a filósofo, precisam ser questionadas. São versões que não levam em consideração esses crimes. E essa era a realidade em que Juan Diego vivia. Ele estava, como eu disse, em estado de conversão, ele estava se convertendo, estava se abrindo à catequese, começando a frequentar as missas. E, justamente, quando ele estava a caminho de uma catequese, ele teve um encontro com uma linda senhora. Todos os videntes, né, aqueles que veem Nossa Senhora, dizem que ela era uma bela jovem. A gente vai ver depois, iniciar um pouco a aparição de Nossa Senhora de Fátima, e todos os videntes, né, eles dizem com muita clareza as características de Nossa Senhora, e todos são unânimes em dizer que ela era bela, ela era muito, muito jovem, com um detalhe importante. As aparições de Nossa Senhora, elas levam em consideração o local, a cultura, inclusive as características físicas do povo para o qual ela está aparecendo. Então, veja, humanamente falando, geralmente o filho se parece com os pais. Fisicamente, nós herdamos características dos nossos pais. Eu mesmo sou a cópia, todo mundo diz, né? Eu sou a cópia fisicamente muito parecida com meu pai. Inclusive, ele assiste aqui às aulas. Não parece muito com a minha mãe. Já a minha irmã parece muito com a minha mãe. Mas, veja, eu carrego alguns detalhes da minha mãe. Minha irmã carrega alguns detalhes do pai. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que quando Nossa Senhora ela aparece, ela tende a acolher as características daquele povo,
na sua vestimenta, nas suas feições, para mostrar, olha, eu sou tua mãe. Olha, nós temos uma ligação. Eu não sou uma pessoa estranha que não conhece o seu povo. Não, eu conheço vocês. Vocês são meus filhos. Vocês podem não me conhecer, mas eu vos conheço com muito detalhe. Então, quando Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego, ela apareceu com características muito próprias lá na cidade do México, foi onde ela apareceu. Então, eu gostaria que você parasse, desse um pause ali nessa aula e pesquisasse lá no Google Imagens ou em outro lugar, Nossa Senhora de Guadalupe. Porque quando você for ver lá Nossa Senhora de Guadalupe, você vai notar que os olhos dela são, né, são mais arredondados, a face dela, ela tem a pele morena. Veja como é distinta de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima aparece, né, com um rosto mais alongado, a pele mais clara, porque era assim o povo de Portugal. Mas o povo da América Latina tem outras características, e é assim que Nossa Senhora de Guadalupe aparece para Juan Diego, com a pele morena, com os olhos mais arredondados, lembrando muito as feições daquele povo. Se você for pesquisar, Nossa Senhora que aparece naquelas regiões asiáticas, ela aparece com os olhinhos puxados, então, e aí é porque é fake? Não, pelo contrário, é a prova de que é Nossa Senhora, é a mesma mãe de Deus, mas que ela aparece de forma a acolher aquele povo, de uma forma que o povo se sinta realmente acolhido como a mãe que vos aparece, como a mãe que quer estar perto. Então, todos esses são sinais da presença de Deus através de Nossa Senhora, de um acolhimento materno e paterno. Nossa Senhora ela repete aquilo que está na Sagrada Escritura, fazei tudo o que ele vos disser, nas aparições dela. De uma forma ou de outra, todas as aparições de Nossa Senhora, inclusive a de Juan Diego, né, a Juan Diego, ela diz, né, tudo é para ser feito para a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Não existe nada de novo nas revelações. Elas apenas reafirmam aquilo que Nosso Senhor já revelou. Então, não foi diferente com Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ela apareceu a Juan Diego, obviamente, né, como todos os videntes, ele se assustou, porque ela aparece, né, de uma forma muito bela, de uma forma muito bonita. E ela diz, não estou eu aqui que sou tua mãe, não temas. Juan Diego estava muito preocupado naquele dia porque ele tinha um tio muito querido que estava doente e todo mundo já estava se preparando para a morte desse tio. E Nossa Senhora é muito carinhosa. Olha só, ela é uma aparição reconhecida pela Igreja, a Igreja Universal, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ela se preocupa com cada um de forma individual. Ela apareceu para Juan Diego para falar uma mensagem que ia se perpetuar até os nossos dias e para toda a eternidade. Mas ela sabia a preocupação daquele vidente, daquela pessoa. Juan Diego como pessoa. Então, ela vai usar ele para dizer, né? Diga ao bispo tudo que você está vendo aqui, tudo que eu estou lhe dizendo, tudo que eu estou pedindo, vá direto dizer ao bispo. Olha, mais uma vez, a obediência que Nossa Senhora sempre tem. Como alguém, em sã consciência, diz que Nossa Senhora pode querer se vangloriar de alguma coisa? Tudo ela coloca à disposição da igreja, à disposição do Papa, à disposição do bispo, à disposição do seu filho. Então, ela pede que Juan Diego relate ao bispo a visão, a forma como ela estava vestida, tudo, e que leve ao bispo como prova de que o que ele estava dizendo era verdadeiro, de que sim, ele tinha visto uma mulher belíssima, e que pedia a conversão, né, pedia penitência, mas que ela dava esperança. Né? Essa é uma das frases mais marcantes da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Não temas, não estou eu aqui que sou tua mãe. E ela repete, eu falo isso em me arrepio porque ela repete isso para cada um de nós. Laine, não estou eu aqui que sou tua mãe. Ela repete isso para você. Não estou eu aqui que sou tua mãe. Sabe assim, aqui na nossa região Nordeste, né? Assim, cara, olhe para mim, tenha fé. Entende? E ele sabia que as pessoas iam duvidar. E é natural que o bispo duvidasse, porque a igreja, como a gente já viu no documento sobre os fenômenos, né,
a análise dos fenômenos naturais, ela é prudente. Então, o bispo, Nossa Senhora sabia que ele seria prudente. E ela pede para que Juan Diego entregue rosas para o bispo. Um ponto importante da aparição é que, nesse período, neste lugar onde Nossa Senhora apareceu, ela apareceu em um monte, em um lugar que não tinha como surgir rosas, só tinha espinheiros. Tanto é que o manto, o índio estava com o manto, eu não sei falar, gente, nem espanhol, nem a língua antiga, mas assim, você vai procurar, a gente fala manto, mas o nome que eles falam lá é chai, tai, alguma coisa nesse sentido. Ele era feito de pedaços do sumo do cacto, uma região realmente seca. E esse manto, ele teoricamente, ele se desfaz com o tempo, como qualquer manto. E ele deveria durar, o máximo que um manto desse dura são cerca de 20 anos. Mas o manto que o índio estava levando, né, Juan Diego estava levando, e que Nossa Senhora colocou as rosas, ele já dura mais de 4 séculos. Então, eu estou começando a lhe apresentar fatos que a ciência não consegue explicar de Nossa Senhora de Guadalupe. E a lista é imensa. Não sei nem se vai dar tempo aqui falar todas nessa aula, mas eu vou tentar falar os principais. Então, Nossa Senhora disse, ela fez brotar rosas, né? Entregou as rosas a Juan Diego. Ou seja, num lugar e num período, numa estação que era impossível ter rosas. Ela deu rosas a Juan Diego e disse, o bispo, entregue ao bispo, relate tudo o que você viu e diga que essas rosas são para o bispo. E aí é isso que Juan Diego faz. Ele sai, né, maravilhado. Nossa Senhora faz uma promessa já. Né? Um dos primeiros milagres, ela diz, vá para o bispo e não se preocupe com seu tio, porque a enfermidade dele não é para a morte. E então, veja, ela estava preocupada com o cuidado da igreja, de dar o sinal que o bispo ia precisar. Ela estava preocupada com a humanidade, porque ela pedia a conversão. Todas as aparições de Nossa Senhora, né, elas pedem conversão, penitência, confiança em especial, porque a região, né, estava muito ameaçada, tanto com os sacrifícios, a violência dos astecas, como com a questão de invasões. Então, Nossa Senhora, quando ela aparece e diz, não estou eu aqui que sou tua mãe, ela está dizendo claramente, eu protejo vocês, eu protejo o povo dos perigos. E, de fato, quando Juan Diego ele volta, o tio dele está curado, o tio dele não morreu dessa enfermidade. Então, já contrariou tudo que estava sendo previsto ali da enfermidade, do tio dele estar entre a vida e a morte. E aí tem mais uma surpresa. Nossa Senhora da Guadalupe gosta de surpresa, viu? Porque quando ele chegou lá, quando Juan Diego chegou no bispo e narrou tudo que tinha acontecido, o bispo, obviamente, de início não acreditou. Mas quando Juan Diego abriu o manto e as rosas caíram, de cara o bispo já se ajoelhou no chão, diante do que como eu acabei de explicar. Era impossível ter rosas naquele lugar. Impossível. Naquela estação, naquele lugar. Só tinha espinhos. Nossa Senhora fez brotar rosas. Então, o bispo ele já cai do chão, se ajoelha, beija as rosas, pedindo perdão e reconhecendo que, de fato, é Nossa Senhora que estava ali, né, que tinha aparecido. Então, ele já vai pedindo perdão e reconhecendo que, de fato, aquilo ali é um milagre. Não satisfeito, Nossa Senhora queria deixar esse, né, legado para a humanidade. Quando Juan Diego abre o manto e as rosas caem, eles olham para o manto. E no manto estava impresso de forma perfeita Nossa Senhora de Guadalupe. E todo o manto em que ela estava, o manto de Nossa Senhora, estava lá. Gente, não é como uma pintura, é como uma fotografia. E quem diz isso não são padres, freiras, nem devotos, não. Ao longo dos séculos, e continua acontecendo, vários cientistas vão para estudar o manto, porque existem muitos fatos, eu vou começar a apresentar para vocês os fatos. Então, existem fatos no manto de Nossa Senhora de Guadalupe que são inexplicáveis. O primeiro ponto, a tinta, entre muitas aspas, a tinta que aparece no manto, ela não bate com
nenhum elemento químico da tabela periódica que nós conhecemos. Caso, né, vamos relembrar aqui. Os elementos químicos que nós, seres humanos, temos contato, que nós conhecemos, estão na tabela periódica, estão lá representados. Quando os cientistas eles tentavam analisar que tipo de tinta tinha sido usado no manto de Juan Diego, não batia, não conseguia ter correspondência com os elementos químicos que nós já tínhamos conhecido. Então, até hoje, não se sabe ao certo todos os elementos que foram ali usados, entre muitas aspas, para aquele manto. De fato, literalmente, não é um manto da terra, é um manto que vem do céu. Porque não tem, os elementos químicos, eles não conseguem explicar. Então, esse é um primeiro fato. Segundo, muito importante, é que o manto de Nossa Senhora, você vai dar o pause e você vai dar de novo uma olhadinha lá na imagem, e você vai ver que o manto de Nossa Senhora de Guadalupe ele é cheio de estrelas. Quando os cientistas pegaram o manto para analisar aquelas estrelas, eles descobriram que o manto de Nossa Senhora reflete exatamente, com exatidão, tá? Exatamente. Estou fazendo um pleonasmo de propósito, tá? O manto de Nossa Senhora, com as estrelas que estão no manto de Nossa Senhora, reflete exatamente as estrelas do céu, ou seja, o mapa do céu daquele dia. Ou seja, um índio que não sabia nem ler e escrever em outra língua, não tinha como. Veja, a astronomia, até hoje, ela é um dos campos mais difíceis de se estudar. Olha aí a NASA. Tem mistérios que a gente ainda não conseguiu compreender de outros planetas, de constelações. Então, não tem como se explicar que alguém sentou, pegou elementos químicos que nem tem aqui na Terra e desenhou todo um mapa do céu, as estrelas do céu daquele dia. E isso vai além. Os cientistas, ao longo dos séculos, conseguiram transformar esse mapa em códigos matemáticos. Vocês sabem que tudo que dá para ser medido, dá para transformar em equações. E tudo que dá para ser transformado em equações matemáticas, dá para ser transformado em música, porque a música, ela não é nada mais, nada menos que o que? As partituras, as notas musicais, elas são reflexos matemáticos. E hoje nós temos o que seria a partitura originada do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Se você não ouviu, eu convido você a pesquisar. É uma música realmente, assim, emocionante. Ela é só a melodia, obviamente, né? Porque é uma partitura, não tem letra. Mas você sente realmente. E ela é uma música tão serena. E existem muitos profissionais que utilizam, né, na hora do atendimento, na hora de uma aula, colocam ela como um fundo ali, porque ela é realmente muito bonita. E tudo isso só é possível de ser extraído matematicamente, por quê? Porque o mapa do céu é muito perfeito, é com muita exatidão. A constelação, as constelações, as estrelas estão ali de forma muito perfeita. Então, eu te convido a ver. Veja, eu não estou nem na metade, gente. São muitos os fatos que são inexplicáveis. E, veja, vamos continuar. No manto que foi impresso, Nossa Senhora de Guadalupe, como eu disse, né, são cerca de 4 séculos. Né? Pega aí, 1531, nós estamos em 2024. Eu não sou nada boa em matemática, mas se você é bom, dê um pause e faça aí na calculadora. Com o avanço da tecnologia, deu para ir descobrindo cada vez mais sobre o manto de Nossa Senhora. Um dos exemplos disso é o avanço do microscópio. Nós temos hoje como analisar de forma muito minuciosa, não apenas, né, lentes de aumento que trazem para nós uma perspectiva ampla das coisas, mas nós também temos como analisar cada vez mais o mundo minúsculo, né, o mundo que é milimétrico. Então, conforme foi sendo avançado na tecnologia, os cientistas começaram a analisar partes cada vez menores do manto. E hoje já é possível
saber o relatório do que está na pupila de Nossa Senhora de Guadalupe no manto. Quando, em 1531, né, começou, né, a se investigar e tudo mais, eles não tinham o que nós temos hoje, raio-x, microscópio sônico, ultrassônico, coisas assim. Mas hoje nós temos. Então, a igreja permite que cientistas, né, credenciados, né, possam lá ver. Então, o que é que acontece? Hoje, microscopicamente, é possível constatar que nas duas pupilas de Nossa Senhora de Guadalupe, no manto, existem figuras representadas perfeitamente. É tão perfeito que, como eu disse, não parece uma pintura, parece de fato uma foto. Porque é impossível que um ser humano com um pincel consiga reproduzir na pupila de uma figura várias imagens. Não tem nem como um pincel, a ponta do pincel conseguir chegar nisso. E aí você pergunta, Laine, quem está representado? E aí vamos lá. Primeiro está representado com perfeição o próprio Juan Diego. Veja, isso só foi descoberto séculos depois. Mas lá em 1531, é o mesmo manto. Juan Diego estava eternizado no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Só que a gente só foi saber, a humanidade só foi descobrir isso com o avanço da tecnologia. Então, primeiro, o próprio Juan Diego, né, tem lá com perfeição refletido na pupila um índio com todas as características de Juan Diego. E ao lado dele nós temos um velho, né, um senhor velho com barba, com a descrição interpretada, né, ao longo dos séculos, que seria justamente o bispo, para o qual ele foi direto entregar. Então, ao lado de Juan Diego, nós teríamos esse senhor, né, que seria o bispo. Em outra pupila, nós temos a representação de uma família. Isso me toca muito, porque por que uma família? Né? Nós temos a representação de uma mulher levando um menino. Se você nunca viu, né, como os indígenas da época levavam as crianças, eu recomendo que você veja. E é uma família representada ali. Por quê? Lembra do que eu falei, que quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, ela tinha uma preocupação muito grande em mostrar para aquele povo que ela estava protegendo das invasões. As famílias daquela época, de 1531, elas se sentiam muito ameaçadas com as invasões, já com a violência dos próprios astecas, mas também com as invasões que estavam ocorrendo naquele período. E Nossa Senhora, ela reafirma e acolhe aquele povo de forma muito poderosa. Então, olha como é simbólico o povo, a família de índios estarem refletidas onde? No olhar. Então, vocês estão sempre ante os meus olhos. Eu não tiro os olhos de vocês. Eu não tiro os olhos da igreja. Eu não tiro os olhos dos bispos. Eu não tiro os olhos daqueles pequenos a quem eu escolhi. Juan Diego era pobre, era um índio, ele não era um profundo conhecedor, mas ele está nos olhos de Nossa Senhora. Então, você não precisa ser um teólogo, assim como eu também não sou, para você compreender que existe um acolhimento, uma simbologia muito profunda em todos esses detalhes. Então, esse é mais um ponto que a ciência não consegue, porque já que, uma mão humana não consegue pintar nesse nível de microscópico. A mão não consegue, porque não existia microscópio em 1531. Então, quem fez isso? Não tem explicação, realmente é um milagre. Isso tudo conseguir estar representado, isso só consegue ser visto microscopicamente, tá? Continuando, o manto, ao longo dos séculos, ele foi, infelizmente, né, por descuido de alguns cientistas, ele sofreu alguns acidentes. Um deles foi que caiu durante estudos, caiu o ácido em cima de todo o manto. E por um milagre, o ácido não se corroeu. Não corroeu o manto. Um detalhe, o pano, ele é tão fininho, né, o manto, ele é tão fininho que é possível, quando, não na parte que tem Nossa Senhora de Guadalupe, mas no resto do manto, dá para ver através do manto, de tão fininho que ele é.
como se explica que um ácido extremamente corrosivo não tenha destruído toda aquela imagem? É outra coisa que não é confirmada. Tenho quase certeza que isso aconteceu em 1973, quando os cientistas, vocês sabem que para comprovar, né, uma série de elementos químicos, é necessário ter contato com outras substâncias. Então, durante esses testes, infelizmente aconteceu isso, mas o manto continua intacto. Então, hoje ele está protegido, né, bem protegido, onde ele está exposto, né, mas durante cerca de 16 anos, o manto verdadeiro estava exposto sem muita proteção. Né? E as imagens a gente vai ver ao longo das outras aparições. Infelizmente, veja, quando é um sinal de Deus, o inimigo ele tende a ter uma fúria maior. Quando se trata de Nossa Senhora, isso é multiplicado, isso é potencializado. Então, a gente teve tentativas de destruição do manto de Nossa Senhora de Guadalupe ao longo dos séculos, mas por milagres, o manto ele conseguiu ficar intacto e até hoje nós temos como contemplar, venerar o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu estou trazendo essa série de curiosidades para que você enxergue que a igreja não lhe obriga a crer, porque é uma aparição privada. Mas são tantas provas, são tantos indícios que é quase impossível você não acreditar. E por que Nossa Senhora ela visita o povo? Ela visita o povo para lembrar o Evangelho. Ela visita o povo para lembrar da busca da santificação. Ela visita o povo para mostrar que sem oração, sem penitência, não há conversão. E sem conversão, muitas almas se perdem no inferno. Então, todas as aparições, elas têm o mesmo propósito. Como eu disse lá no início da aula, fazei tudo o que ele vos disser. É tanto que, como a gente viu na aula passada, um dos critérios para que uma aparição seja considerada real é que ela não contrarie o que já foi dito pela igreja, o que já foi dito pela revelação pública de Cristo. Que nada contraria a Sagrada Escritura. Então, todas essas aparições que nós estamos trazendo aqui, que foi escolhida aqui pela equipe, né, pelos seminaristas, com autorização do bispo, elas estão aqui por um motivo, é para fortalecer a sua fé na Santa Igreja, para fortalecer a sua fé em Cristo, para fortalecer a sua fé no cuidado e no amor de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira da América Latina. Eu pergunto a você já pediu a intercessão dela? Você já pediu? Às vezes a gente olha, assiste o noticiário, né? É tão angustiante, tanta aflição quando a gente vê guerras, fome, quando a gente vê desentendimento entre os países, refugiados. E eu pergunto a você, quantas vezes você rezou sobre isso? Ou você é mais uma pessoa que assiste o jornal e diz, nossa, que pena, né? E você fica lá, letárgico, indiferente, não faz nada. Não foi para isso que você foi batizado. Nossa Senhora, veio para o povo da América Latina, ela está se dispondo a dar graças para a América Latina. Agora eu pergunto, você quer as graças dela? Você tem pedido essas graças? Como a gente conversou aqui, né, em Nossa Senhora das Graças. Ela abre as mãos, ela distribui graças, ela quer iluminar, mas a gente não pede. Nós não temos pedido essas graças, nós temos nos esquecido. Então, que hoje, nessa aula de hoje, tudo que nós estamos discutindo sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que isso venha como um clamor também, mas que a gente coloque em prática, que você não saia dessa aula e diz, nossa, mas que lindo, né, estar Nossa Senhora, vou aqui ver sobre o manto, vou aqui escutar a música, e pronto. Não, clamemos sobre a América Latina, as graças de Nossa Senhora de Guadalupe, para que o nosso povo seja um povo mais fiel, para que os nossos governantes se convertam, para que a verdadeira igreja, a Igreja Católica, realmente saia fortalecida. Vamos pedir pelos bispos. Nossa Senhora que teve um cuidado tão especial com aquele bispo, ela também cuida dos nossos bispos. Nós temos rezado pelos nossos bispos? Ou a gente só tem reclamado? Então, veja, Nossa Senhora ela escolhe os menores
Nossa Senhora escolheu um índio que ali estava literalmente no início da sua conversão, para revelar situações, revelar coisas tremendas, gigantescas, que até hoje nós não compreendemos. Por que Nossa Senhora não pode escolher você para poder rezar pela sua casa, rezar pelo país, rezar pela América Latina? Nós temos, né, eu sempre que falo sobre Nossa Senhora Guadalupe, eu lembro de Santa Rosa de Lima, uma santa que também ela é uma das que mais nós devemos pedir pela América Latina e que, infelizmente, muitas pessoas sequer sabem que ela existe. Então, que todo esse conhecimento que a gente está tendo nessas aulas não seja um conhecimento apenas intelectual, puramente intelectual. Eu quero que você saia dessa aula, vá buscar mais sobre Nossa Senhora de Guadalupe, vá saber mais sobre o manto, vá ver quantas conversões. Nossa Senhora de Guadalupe é um dos santuários do mundo onde mais existem milagres até hoje. Então, não é que Nossa Senhora apareceu lá em 1531, a Juan Diego, e pronto. Acabou o milagre que ela tinha de fazer para aquele povo, ela fez, ela curou lá o tio de Juan Diego e acabou. Não. Ela continua intercedendo por nós. Ela continua querendo operar milagres. Agora, nós nos cansamos de pedir. E eu espero que essa aula seja um convite para que você não se canse de pedir. Não se canse de pedir por esse país, pela América Latina, pela proteção, né, de Nossa Senhora de Guadalupe e mais. Juan Diego, ele que a igreja levou aos altares. Então, nós temos também um amigo no céu. Alguém tão simples, tão humilde, que imagine, se alguém chegasse dizendo que viu Nossa Senhora, um professor universitário formado em teologia, já seria extremamente questionado. Agora você imagina que era um índio pobre, um índio que andava nas matas, um índio que para poder ter catequese tinha que atravessar uma montanha, foi aí que ele encontrou Nossa Senhora de Guadalupe, chegar e dizer que tinha tido um encontro com a Mãe de Deus. Mas ele foi firme até o fim, mesmo com perseguições, mesmo com questionamentos. Então, até que ponto vai a sua fé também? Será que com a pressão você não voltaria atrás? Seria mais fácil dizer que você não viu? Seria mais fácil você não tomar partido? Né? Que Nossa Senhora de Guadalupe e Juan Diego intercedam por nós, para que nós não sejamos indiferentes, né? Nós não fiquemos no nosso comodismo, né? Vendo situações macabras sem fazer nada. Porque não foi assim. Nossa Senhora, ela diz, eis que eu estou aqui, eu que sou vossa mãe. Que não que você reconheça Nossa Senhora como sua mãe. Nós reconhecemos Nossa Senhora como rainha do Brasil, como rainha da América Latina e como rainha também da nossa igreja. Então, peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe por essa terra que precisa tanto, tem tanto sangue inocente derramado, que era derramado naquela época pelos astecas, mas que hoje é derramado pela violência, pelas brigas, até brigas familiares, né? Por poder, por dinheiro, por ganância, por estados, por governantes. Que Nossa Senhora tenha misericórdia do nosso povo e que ela sempre permaneça conosco e que nós sempre permaneçamos com ela. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, ela que é a sede da sabedoria. Então, pedimos, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,